Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 3 de maio de 2024. Quinta semana da Páscoa, sexta-feira, cor litúrgica vermelho. Santos do dia, São Filipe e São Tiago, discípulos de Jesus, apóstolos também, né? Escolhidos pessoalmente por Jesus. Século I, Israel. A igreja celebra no dia 3 de maio a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de Nosso Senhor, escolhidos por ele para propagar o evangelho em todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, em algumas cartas do Novo Testamento. Mas sabemos que todos os apóstolos tiveram a sua importância nesse anúncio do Evangelho e que nos trouxe como consequência a igreja nos dias de hoje. Por isso, louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor pela vida e a graça e todo o trabalho de São Filipe e São Tiago para o engrandecimento e para que o Evangelho chegasse até a nós nos dias de hoje. Amém. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 18, nós vamos ver o Senhor apareceu a Tiago e depois apareceu aos seus apóstolos todos juntos. Então, essa aparição do Senhor Jesus, que nos traz a graça, a glória de um Cristo que ressuscitou, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus e para a restauração de toda a humanidade. Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal como ele foi pregado por mim. Olha que importante, ó. O Evangelho salva. O Evangelho faz parte da salvação? Faz. E veja que Paulo está falando aqui, ó. Irmãos, quero lembrar-vos que o Evangelho que vos preguei e que recebestes, no qual estáis firmes, por ele sois salvos, pelo Evangelho, pelo anúncio de Jesus Cristo. Se o estáis guardando tal como vos foi pregado, é por mim. Então, ele não está falando de nenhuma Bíblia escrita. Ele está falando daquilo que ele falou. Olha a importância da santa tradição. A Bíblia, né, do jeito que nós conhecemos, ela só foi é, é, aprovada lá pelos anos 400. Então são 4 séculos que a igreja continua só baseada na tradição. Depois, a tradição, né, da igreja, da Santa Igreja Apostólica, né, nos traz aí, depois da descoberta dos escritos, compilados os livros, os padres e bispos da Igreja Católica se reúnem, né, e lá, depois de um concílio, depois que resolveram que tal livro faz parte dos livros inspirados, então eles podem ser canônicos. Então, esta Bíblia que você manuseia, sendo ela uma Bíblia católica, sendo ela uma Bíblia protestante, existe porque a Igreja Católica definiu que aqueles livros que estavam lá eram verdadeiramente a palavra de Deus ou a intenção da palavra de Deus. Agora, a Bíblia sozinha, a palavra escrita sozinha, ela não traz todo um complemento, não traz toda a história da salvação. É necessário, então, basear-se na santa tradição. A santa tradição que traz até os dias de hoje também a luz que se projeta, inclusive a própria Bíblia que dela deriva, né, que é da santa tradição, para o mundo. Por isso que a igreja é baseada nesses 3 pilares: a santa tradição, a santa palavra e o santo magistério. O magistério é um conjunto de bispos e de autoridades eclesiais, doutores e teólogos que vão conduzir a fé
E assim ela está sendo feita desde o primeiro século. Então, o primeiro concílio da igreja foi em Jerusalém, interpretando tudo o que estava acontecendo, que muitos pagãos estavam se convertendo ao nosso Senhor Jesus pela palavra, pela tradição, pela pregação, e aceitando a fé e aceitando a unção, o batismo no Espírito Santo e também o batismo da água. Então, o primeiro concílio ele resolve essas questões. Que tipo de regras que eles vão ter que seguir daqui para frente, né? Sendo eles convertidos. Então, a igreja decide que basta louvar, basta amar o nosso Senhor Jesus, basta ter fé no nosso Senhor Jesus, né? E que muitas outras exigências judaicas não seriam impostas para aquelas pessoas que se convertiam aqui a Cristo. Mas aqui no texto de hoje, em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 18, chamamos a atenção justamente para o fato de ser a palavra pregada, anunciada, não tinha palavra escrita. E no versículo 2 ele fala aqui, ó, por ele sois salvos, pelo santo evangelho, que foi pronunciado, que foi pregado, que foi anunciado com voz e não com as escritas. Não escrito, porque o evangelho como nós conhecemos, as cartas, o Novo Testamento como nós conhecemos, naquele tempo que foi escrito ao Coríntios, essa carta, não existia. Não existia a Bíblia, tá? Existia a santa tradição. Por ele sois salvos, se estáis guardando o evangelho como foi pregado por mim. Porque muitas pessoas pregavam o evangelho com heresias ou de outros modos, né? De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Com efeito, transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu a mim como um abortivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compreendemos assim a importância da santa tradição. Inclusive, foi pela santa tradição que a nossa fé na ressurreição de Jesus Cristo permanece firme até os dias de hoje. Então, louvamos e bendizemos a Deus pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, pela igreja que surge e se mantém firme 4 séculos, até que seja compilado, juntado os livros e aprovados, e depois do concílio que aprovou aí a Bíblia como nós a conhecemos, permaneceu unida até o século XVI, ainda 10 séculos a Bíblia unida. Só foi ter um problema de divisão e de alguns livros terem sido suprimidos da Bíblia depois do século XVI, com a revolta dos protestantes que acontece na Europa. Aí daí para frente, a Bíblia tem alguns livros subtraídos, aí nós temos a versão protestante e a versão católica que existe até os dias de hoje. O salmo de hoje é o salmo de hoje é o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Que som? O som de Deus, né? O nosso som de louvor. Parece até que o Salmo 18 ele afirma até uma lei da física, né? Porque o som nós deixamos de ouvir. Tudo que eu estou falando aqui eu deixo de ouvir. Mas essa onda sonora ela vai se espalhando, se afastando, se apalhando e vai produzindo assim efeitos por todo o tempo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então, a palavra de Deus ela vai se expandindo, né? E causando efeito por toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem e à noite publica esta notícia.
desse louvor, desse, eh, desse, eh, dessa misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho está em João, capítulo 14, de 6 a 14. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Puxa vida, Jesus acabou de falar, né? Que se vós me conhecesse, conheceria também o Pai. Ele teria falado anteriormente, eu e o Pai somos um, eu sou, né? No João capítulo 10, eu sou, é o nome de Deus, né? Assim que Deus se apresenta a Moisés, lá no livro de Êxodo, qual é o seu nome, Senhor? Eu sou. E Jesus acaba de se revelar aos apóstolos, dizendo que ele é o Pai, são uma só pessoa, eles são um só, né? Manifestado na pessoa do Filho, no Espírito Santo e o Pai, mas uma só Deus, né? Que se manifesta de forma diferente. Então Jesus acaba de se revelar. Mas olha a pergunta de Filipe, cabeça dura, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, olha só, responde, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Essa é a resposta de Jesus. Cabeça dura. Quem me viu, viu o Pai. E como tu me dizes, mostra-me o Pai? Hã? Então, essa é a resposta de Jesus a Filipe. Demonstra, assim, que o Senhor, lógico, pacientemente, ele espera que os apóstolos tenham esse crescimento na verdade. Eles estão diante de Deus, o Senhor, mas eles também são vacilantes, eles têm dificuldade na fé, assim como nós também. Nós temos as nossas dificuldades. Aí Jesus continua: Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, Filipe, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza todas as suas obras. Ou seja, Filipe, você me viu curar doentes, você me viu abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, andei sobre o mar, multipliquei pão, mandei que a tempestade se acalmasse. E ainda tu me perguntas, mostra-me o Pai. Então, esse evangelho é para nós também que temos as nossas dificuldades na fé. Às vezes nós nos questionamos Deus, né? Questionamos o próprio Jesus Cristo. No versículo 11 ele continua: Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas obras que eu acabei de citar, né? Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras, as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. E os que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, por isso que nós oramos sempre pelo nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, conceda-me a graça de uma família feliz, na paz e na justiça. Tudo isso vos peço pelo nome de Jesus. Amém. Então, tudo que você pedir a Jesus, tenha fé, vai ser dado para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides algo em meu nome, eu o realizarei. Por isso que a igreja, o próprio Cristo fala, né? Tudo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Tudo que a igreja desliga na terra é desligado no céu. Então, por isso que um sacerdote tem a autoridade em Jesus Cristo para perdoar pecados. Então, a gente confessa e ele desliga aquele pecado que já está, né, nos condenando, ele desliga. Então, é nessa autoridade que foi dada à Santa Igreja. Então, tudo que pedirmos em nome de Jesus ao Pai, doador de todos os dons, nós já devemos agradecer, porque o Senhor nos concede para a honra e glória do nosso Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes
O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Todos os dias nós temos a reflexão do dia. Veja que não é a liturgia do dia. Por isso que eu tenho toda a liberdade de fazer as pregações sem a conclusão da palavra. Se o programa fosse liturgia diária, eu jamais poderia interromper o evangelho, né, fazer as reflexões e finalizar o evangelho. Mas no nosso programa diário, nós não temos essa necessidade de obedecer à liturgia da palavra. O que nós estamos fazendo aqui é um estudo bíblico da palavra que compõe a liturgia diária. Por isso o programa chama-se Reflexão do Dia. Seja você também um evangelizador, que é o nosso objetivo. Multiplique esse estudo, esta oração, esta palavra nas suas redes sociais, para que mais corações compreendam, né, a palavra do Senhor e estejam abertos, sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.